Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise da obra do barroco inglês, a Catedral de São Paulo em Londres, de Christopher Wren. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos continuar com o barroco inglês. Vamos fazer uma análise de uma das mais bonitas catedrais do barroco e, no meu gosto pessoal, uma das mais belas catedrais do mundo. Hoje vamos analisar esta obra. Esta é a Catedral de São Paulo, St. Paul's Cathedral, em Londres. Esta é a maior construção barroca em Inglaterra e é lindíssima. Neste local, que fica no centro de Londres, há muito tempo que existe ali uma construção voltada para a fé. Esta primeira igreja foi então erigida aqui após a saída dos romanos deste território e quando os saxões ocuparam, por volta de 420 d.C., eles colocaram então aqui a sua igreja. Na verdade, estes saxões ficaram depois conhecidos como anglo-saxões e eram cristãos recentemente convertidos. Este pequeno local de culto foi depois, na realidade, destruído e incendiado com a invasão dos vikings em 842 d.C. Depois dos vikings terem sido derrotados e se terem ido embora mais uma vez, a igreja foi reconstruída, desta vez por uns novos invasores, que são os normandos. Os normandos invadiram Londres em 1066, logo após terem invadido a França. Portanto, os normandos foram construindo e ela passou a ser uma grande igreja. Já era conhecida como a Igreja Velha, mas era uma igreja muito grande no centro de Londres. Apesar de ser uma construção muito grande, nesta altura a igreja estava já um pouco degradada, não só pela sua idade, mas também devido à Guerra Civil em Inglaterra. Nós também falamos nisso no nosso vídeo, acerca do barroco inglês. Esta igreja foi usada muitas vezes como armazém para os soldados e imaginem só que no transepto da igreja passava uma rua e as pessoas montavam ali as bancas para vender coisas, para vender fruta, pronto. Era assim, não era um local muito estimado, digamos assim. Alguns documentos apontam até para que a igreja tenha sido usada como estábulo para guardar os cavalos dos nobres durante a Guerra Civil. Com a morte de Carlos I e com o final da Guerra Civil, houve algumas ideias para reconstruir a igreja, no entanto também não havia muito dinheiro, não é verdade? O que veio a seguir foi um período instável, porque foi um período em que o Parlamento assumiu o controle, mas depois o filho do rei, o filho de Carlos I, Carlos II, voltou ao poder e a monarquia voltou e o rei, o novo rei, o Carlos II, queria fazer uma enorme catedral como uma obra sua, para enaltecer o seu poder. E ele andava à procura de arquitetos. Nesta altura, sai assim um nome de alguém que não era arquiteto. Era um matemático muito conhecido, era professor na Universidade de Oxford. Ele, na verdade, é um cientista renomado em várias áreas. Ele foi a primeira pessoa a inventar a injeção para introduzir algo desconhecido nas veias. E este senhor chamava-se Christopher Wren. Era um reconhecido cientista, professor de astronomia e inventor. E era também um matemático brilhante. O rei Carlos II convidou-o várias vezes para vir fazer a igreja e o Christopher, apesar de não ser um arquiteto, aceitou. Em 1665, Christopher Wren visitou Paris. Ele conheceu Bernini, que estava em Paris como consultora do Louvre, e os dois discutiram durante muito tempo arte, arquitetura. O que aconteceu foi quando Christopher voltou para a Inglaterra, ele trazia todo este conhecimento das partilhas que teve com o Bernini e queria realmente introduzir mais barroco em Inglaterra. E o que ele trouxe foram o quê? Foram esboços, ideias, desenhos, rascunhos com muitas ideias para a catedral que ele queria construir na sua cabeça. No entanto, havia aqui um problema. O clero não gostou. Nós não nos podemos esquecer que a Inglaterra não é católica. Eles tinham tido problemas. Havia enormes problemas entre os católicos e os protestantes, não é verdade? Eles tinham tido problemas. Eles criaram uma igreja própria, a Igreja Anglicana. E a Igreja Anglicana desconfiava de tudo que vinha de Roma. Não gostava do Papa, não gostava da arte barroca e não gostava de nada daquilo. Quando olharam para os primeiros esboços de Christopher Wren, a primeira reação foi: não, isto é demasiado papal, isto é demasiado católico, isto não é inglês, isto vem de fora. Nota-se perfeitamente que há uma influência estranha. Os ingleses tinham horror a tudo o que vinha de fora, desconfiavam, não gostavam. E olharam para estes esboços e disseram por simplesmente não. Nesta altura,
Em Londres dá-se um enorme incêndio em 1666 e a pobre igreja de São Paulo foi completamente destruída pelas chamas. Aliás, grande parte da cidade, do centro da cidade, aquela cidade medieval, a Londres, a gótica medieval, foi completamente destruída. Imagina, as casas eram quase todas construídas em madeira. O incêndio começou numa pastelaria que fornecia o palácio e depois propagou-se e durante dias a cidade ardeu e a catedral ardeu completamente. Perderam-se 13.000 casas e 87 igrejas. A cidade levou anos a recuperar e o Wren foi chamado às ruínas da antiga igreja de São Paulo e ele ali finalmente disse sim, eu vou construir a igreja. Ele tinha os esboços lá na cabeça dele, apesar de muita gente ter dito que não queria, mas ele assumiu, disse, eu vou fazer um compromisso, eu vou fazer o que vocês querem, junto ao que eu quero, e vou realmente fazer aqui uma catedral. Então ele decidiu reconstruir 51 igrejas, nós falamos de algumas igrejas que ele construiu no nosso vídeo sobre o barroco inglês, a segunda parte. O interior da catedral, quando nós entramos, é muito amplo e é também bastante iluminado. A sua cúpula lembra-nos a Catedral de São Pedro no Vaticano. É um edifício com uma escala enorme e bastante clássico. Com uma planta em cruz latina e uma linda cúpula, esta foi a primeira grande cúpula construída em Inglaterra, esta igreja destaca-se. Ela é tão grandiosa quanto qualquer catedral em Roma. Por fora, a arquitetura é uma mistura de linhas clássicas com o barroco. Os membros do clero e os puritanos ingleses não aprovaram estas ideias, consideraram-nas demasiado papais, mas o Wren tinha uma carta na manga. Ele aceitou o compromisso lá nas escadas, lá nas ruínas da catedral, e depois forrou todo aquilo que ia ser a fachada da catedral com andaimes, estava tudo tapado, e começou a construir. Ele estava lá no dia em que colocaram a primeira pedra. E depois temos que avançar 35 anos no futuro, porque esta construção levou 35 anos a ser terminada. No entanto, é a única grande catedral, a única grande obra deste período arquitetónico em que o seu arquiteto estava lá no primeiro dia, colocou a primeira pedra, e no último dia colocou a última pedra. E depois de tudo estar terminado, retirou então os andaimes e tudo o que estava a tapar. E o que é que acontece? Toda a gente descobre que o Sr. Christopher Wren mentiu com todos os dentes que tinha, porque aquele compromisso que ele disse que ia fazer com o clero, aquelas ideias de simplificar mais a igreja, de não a tornar uma catedral com uma cara tão papal, tão românica, tão católica, todas aquelas ideias de compromisso, de fazer uma igreja anglicana, uma coisa mesmo mais inglesa, ele mentiu, ele não fez nada disso, ele fez exatamente o seu primeiro esboço, aquele esboço que ele trouxe na cabeça depois de falar com Bernini em Paris. Ele fez o que ele quis e depois, olha, já não havia nada a fazer, quer dizer, tinha ali uma catedral enorme terminada, depois de 35 anos de trabalho, o que é que o clero ia fazer? No entanto, as pessoas adoraram. Adoraram porque esta obra é linda. É uma obra barroca por excelência, com muitos traços clássicos, mas é muito, muito bonita. Wren conseguiu a sua enorme cúpula no interior e no exterior, colocou colunas clássicas e também colocou as linhas curvas. Tudo muito pouco inglês, tudo muito pouco discreto. O peso enorme da cúpula é suportado por enormes pilares ao nível do chão e, ao elevar-se, Wren usou 3 estruturas. Primeiro temos a cúpula interior, por cima desta temos uma espécie de cone em tijolos que suportam a última estrutura, que é uma lanterna. Em volta destas estruturas, Wren colocou uma rede de metal e depois cobriu tudo com a cúpula exterior. E, ironicamente, depois de terminada, esta obra passou a ser conhecida como o expoente máximo da arquitetura inglesa e a cara da Igreja Anglicana. É muito interessante perceber que ele não fez compromissos. Podia ter corrido muito mal, mas correu muito bem. Esta igreja é muito interessante. Eu vou deixar links de alguns documentários mais detalhados sobre esta igreja, porque a nível arquitetónico ela tem aqui uns quantos truques, me parece ilusão, as coisas não são bem o que parecem. No entanto, eu não consigo
explicar muito a arquitetura neste nível mais técnico não é algo que eu domine com confiança, mas vou deixar então os links para alguns vídeos do YouTube de pessoas que analisam isto de uma perspectiva mais arquitetónica. E pronto, temos aqui então um grande exemplo de arte barroca, de arquitetura barroca em Inglaterra. Por hoje é tudo, nós na próxima semana continuamos com a atualização. Não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar, de subscrever o nosso canal. Se quiserem apoiar o nosso canal, não se esqueçam de, no final de todos os vídeos, assim por baixo da caixinha onde eu apareço, tem lá umas quantas caixinhas que dizem subscrever o canal, partilhar, fazer gosto e também tem um botãozinho que diz aderir. Quando clicam nesse botão apareço eu, toda bonita, a falar um vídeo, a explicar quais são então os benefícios de fazer parte do Clube Criarte. O Clube Criarte que tem fan mail, tem enquetes, enfim, tem assim umas coisinhas especiais, uns miminhos. Tudo bom? Ok, por hoje é tudo. Não se esqueçam de fazer gosto, partilhar e subscrever o nosso vídeo. Eu sou a Sara, fiquem bem. Tchau!